Bom, então o que a gente viu até agora, né, nós vimos, definimos a homologia singular. E a partir da homologia singular, né, que envolve a cadeia singular com as cadeias singulares, né, que é um espaço de dimensão muito grande, a gente construiu uma outra teoria de homologia muito mais simples para espaços CW complexos, né? A homologia singular é muito mais geral, ela é definida para qualquer espaço topológico, né? Mas a homologia celular, né? Ela está definida apenas para CW complexos, mas o que a gente viu é que nessa categoria essas teorias de homologia são isomorfas. Quer dizer, o grupo de homologia celular ele é isomorfo ao grupo de homologia singular, né? Em particular, um caso particular então de CW complexo, né, são chamados espaços simpliciais. Que nós definimos também em aulas anteriores, né, é um espaço onde a gente tem uma triangulação, né? Quer dizer, um espaço onde você tem uma família, né, de aplicações, de homeomorfismos, né, dos simplexos PX, né, com a família, como é que a gente denota isso aqui? Vamos chamar sigma alfa, né? De tal forma que as seguintes propriedades sejam satisfeitas, quer dizer, o sigma alfa vão ser homeomorfismos, do simplexo em PX. O X vai ser a união das imagens desses caras. Bom, o N aqui é variável, né? Não é um único simplexo. Vou chamar de N alfa aqui. O X é a união e P2 desses caras se a gente tem sigma alfa de delta N em X e sigma beta de delta M em X, né? Então, se eles se intersectam, se essas imagens se intersectam, então a gente tem que sigma alfa composto com sigma beta para menos 1, né? E sigma beta então eu quero ao contrário, né? Sigma beta, sigma alfa menos 1, sigma beta menos 1, sigma alfa, né? Isso são faces, né? Quer dizer, essas aplicações são afins, né? E levam a face
de ΔN numa face de ΔM é um homeomorfismo afim, né? Então, isso é uma triangulação. Se a gente tem espaços que tem uma triangulação como essa, a gente tem, em particular, uma estrutura, né, de CW complexo, onde o esqueleto de dimensão N é a união de sigma alfa de ΔM, onde a gente tem a união sobre todos os alfas e todos os M menor ou igual que N. Então, esse é um esqueleto de dimensão N e, portanto, nós temos um caso, uma homologia simplicial, né? Então, a homologia simplicial, a gente tem que a homologia simplicial é isomorfa na homologia singular. Em todos os espaços simpliciais, né? E esses espaços simpliciais, então, um teorema geral aí, que talvez eu volte a discutir em aulas futuras, se eu tiver tempo, é o seguinte: teorema que CM é uma variedade CR com R maior ou igual que 1, então M é triangulável. Quer dizer, toda variedade de classe C1, ela é um espaço simplicial, quer dizer, ela tem uma triangulação da variedade. Isso vale sempre que R é maior ou igual que 1. Bom, isso é falso em geral C0. E dimensão maior ou igual que bidimensão maior ou igual que 4. Quer dizer, existem variedades topológicas que não são trianguláveis. Quer dizer, a gente não pode escrever, dar uma estrutura de espaço simplicial nela. Mas para as variedades diferenciáveis, elas são espaços simpliciais e, portanto, a gente tem a coincidência da homologia singular com a homologia simplicial, uma vez que a homologia simplicial é um caso particular da homologia celular, da composição celular especial, né? Okay. No caso L igual a zero, também é falso que tem um CW complexo? Quer dizer, se você tem uma triangulação, você tem uma estrutura de CW. Mas o contrário é sempre verdadeiro. Você tem uma estrutura de CW, você vai ter uma triangulação. Eu quero saber se no caso R igual a zero também é falso, existe estrutura CW. Da topologia. Eu não me lembro aqui agora. Agora eu não me lembro disso. Não sei. Ok. Bom, então, se a gente olhar a prova que a gente deu para a equivalência da homologia celular com a homologia singular,
a gente vai ver que o que nós usamos não foi nenhuma estrutura muito particular da homologia, mas apenas propriedades que nós deduzimos que ambas as homologias tinham, e essas propriedades foram suficientes para mostrar a equivalência dessas duas teorias de homologia, né? Bom, isso nos anos 50, isso motivou o Weilenberg e Pistinel para formalizar, axiomatizar a teoria de homologia. Quer dizer, escrever uns postulados, né, uns poucos postulados, onde toda teoria que satisfizesse aquele postulado, no CW complexo, elas seriam isomorfas, né? Então, isso é que eu vou mencionar aqui, são os axiomas da homologia. Então, axiomas da homologia. Bom, então, homologia, né, é um funtor covariante, né, que associa, né, para cada par de espaços topológicos, né, x, y, associa uma família, né, de grupos ou módulos, dependendo de onde H estrela de XY, onde Y é um subconjunto de X, podendo ser vazio, né? Isso aqui é o que a gente chama de um grupo graduado, né? Ele tem onde o K é um inteiro maior ou igual que zero, né? E é um funtor no sentido que se a gente tiver covariante, significa que cada aplicação contínua, isso aqui são par de espaço topológico, onde cada aplicação contínua de x, y em x' e y' contínua, né, induz uma aplicação F estrela dos grupos de homologia de x, y, dos grupos de homologia do par x' e y', quer dizer, aplicação contínua, como a gente já viu, é uma aplicação contínua de x em x' que leva o y no y', né? E os axiomas, essas aplicações induzidas aqui, né, satisfazem a propriedade que é composta, das aplicações induzidas por cada uma delas, né? Daí a palavra covariante, né? E essas coisas satisfazem alguns axiomas, né? Que... Como é que está isso aqui? Que são os seguintes, os axiomas. Primeiro, o primeiro axioma é a invariância por homotopia. Sim? Os HK estão sendo entendidos só como grupos, aí, sem mais nenhum estudo. Só como grupos. Grupos ou módulo, se fosse... podia ser módulo também. Quer dizer, esses aqui são homomorfismos, né? Quer dizer, cada aplicação contínua induz um homomorfismo desses módulos aí, e a composta, o homomorfismo induzido pela composta é a composta dos homomorfismos induzidos por cada aplicação. Então, o primeiro axioma tem invariância por homotopia, né? Quer dizer, se a gente pega duas aplicações de
XY em X', Y', que são homotópicas, né? No sentido que existe uma família, né, de aplicações de X, Y, de par, né? X', Y' contínua e contínua em T também, né? Tal que f de 0 é igual a Pf e Pf de 1 é igual a G, e P aplicação Tx, Pf de Tx, né? Pf índice T de x é contínua nas duas variáveis, né? Quer dizer, a homotopia tem que preservar os pares também, né? Então, isso implica que a aplicação induzida em cada grupo de homologia por F e por G são iguais. Então, esse é o primeiro axioma da homologia que nós provamos, né? É um teorema no caso da homologia singular. Quer dizer, então, a homologia singular satisfaz esse primeiro axioma. O segundo axioma é a sequência exata, né? A existência de sequência exata de homologia é que existe, né? Que existe homomorfismo. T estrela de HK de XY em HK menos 1 de Y, né? tal que a sequência se a gente tem um homomorfismo induzido pela inclusão de Y em X, né? De Y em X, que a inclusão de X, vazio em XY, aqui o D estrela em HK menos 1 de Y, etc., que essa sequência é exata. Ok? E além disso, né, isso é parte do axioma, esse operador aqui é natural, no sentido que se a gente tiver uma aplicação contínua, né, se a gente tiver uma aplicação contínua f de XY em X', Y' contínua, né, então a gente tem aqui homomorfismos induzidos por F, né? Pf estrela, o HK de X', Y'. Aqui a gente tem o operador bordo que vai no HK menos 1 de Y, né? Aqui a gente tem o operador induzido por F, também no HK menos 1 de Y. E aqui a gente tem o operador, colocar a linha aqui, o operador de bordo. Bom, aqui não precisa do linha. Desse grupo no outro, no Y', a gente quer que esse diagrama comuta. Quer dizer, então, para cada par, a gente tem um homeomorfismo que tem essa propriedade aqui, né, que comuta com as aplicações induzidas, no caso de uma aplicação contínua do par, e é tal que essa sequência aqui é exata, onde esse homomorfismo aqui são os homomorfismos induzidos pela inclusão de Y em X e do par X, vazio no par XY. Bom, então, o segundo axioma é
o terceiro axioma é excisão. Então, o terceiro axioma é o axioma da excisão, que é exatamente o que a gente tomou como um teorema, né? Se a gente tem um par XY, e um subconjunto de Y em X, como é que é? Y contido no interior de Y. O fecho do contido no interior de Y. Ok? O U é um subconjunto de Y e o fecho de U também contido no interior de Y. Então a gente tem uma inclusão de X menos U, Y menos U em XY. Isso aqui é a aplicação de inclusão. O axioma diz que a aplicação é induzida pela inclusão, de X menos U, Y menos U, PHK de XY, é isomorfismo. Ok? O quarto axioma é chamado axioma da dimensão. Por normalização, né, diz que quando o espaço X se reduz a um ponto só, então o HK de X é igual a zero se K maior ou igual que 1. Todos os grupos de homologia de dimensão maior ou igual que 1 é zero. E finalmente o último axioma é chamado de aditividade. E ele diz o seguinte: se a gente pega um espaço que é a união disjunta de espaços X-alfa, e se a gente considera a inclusão, né, de X-alfa em X, a inclusão, então a soma conexa, né, a soma dos Pelfa estrela da soma conexa, soma conexa, não, soma direta, né? Soma direta dos HK de X alfa em X, isso aqui é um isomorfismo. Isso aqui é um isomorfismo. Bom, e os teoremas que nós provamos, né, é que, de fato, a homologia singular, ela satisfaz todos esses axiomas, né? A homologia celular também, e se a gente olhar bem a prova que foi dada em aula, aí nós vamos ver que o que a gente usou foi apenas os axiomas, né? Principalmente a excisão aí, que foi fundamental, e a homotopia também, né? A invariância por homotopia foi usada fortemente na equivalência entre essas duas teorias de homologia. Mas, Vitor, seria equivalente à excisão? Porque a gente provou a excisão depois... Então, a prova que a gente deu de Maia-Vetores é muito, muito parecida com a excisão, né? E, de fato,
a gente pode provar diretamente o Maia Petores usando apenas a excisão e os outros, né, também. Tá certo? Quer dizer, não foi a prova que a gente deu, nós provamos diretamente, mas as provas eram muito semelhantes, né, mas usando apenas esses axiomas, quer dizer, toda teoria de homologia que satisfaz esses axiomas, elas satisfaz Maia Petores. Isso pode ser visto de maneira abstrata, né, sem... Bom, então os mesmos, então axiomas semelhantes a esses podem ser estabelecidos também para cohomologia. Então isso é que eu vou mencionar aqui, e aí nós vamos construir algumas teorias de cohomologia enfatizando os axiomas. Então, eu vou mencionar agora os axiomas da cohomologia. Bom, como eu disse, é algo muito semelhante. Isso aqui é um funtor, né, contravariante. Que a cada par de espaços topológicos, né, x, y, associa agora um grupo graduado, né, o módulo graduado, que é uma família de módulos indexados por inteiros, k maior ou igual que zero, né? Tal que para cada aplicação contínua x, y, x', y' contínua, cada aplicação associa um homomorfismo. Bom, agora nós vamos colocar a estrela em cima, né, porque ele é contravariante, ele agora vai na direção contrária, do HK de x', y' em HK de xy. Para cada K a gente tem um homomorfismo. Tais que quando a gente tem a composta, o homomorfismo induzido pela composta de duas aplicações e a composta dos homomorfismos vai no sentido contrário. E que satisfaz os seguintes axiomas. Eu tinha esquecido de um axioma para coisa que eu vou chamar de zero aqui, né? É que se F é igual a identidade, né? Então o homomorfismo induzido é a identidade, né? Tá certo? Bom, isso estava implícito aqui, né? Bom, eu vou deixar isso aqui. F igual a identidade implica F estrela igual a identidade, né? E os axiomas são exatamente os mesmos. Tem invariância por homotopia. Quer dizer, F Pg de x, y e x', y' homotópicas
aplica F estrela igual a G estrela. Sequência exata, a mesma coisa. Quer dizer, existe existem homomorfismo, né? Agora, isso vai na direção contrária também, né? Isso vai de HK de Y, PH K mais 1 de XY, né? Tais que a sequência, que a gente tem uma sequência exata de cohomologia, né? Tais que a sequência a gente pega a inclusão de U em X e a inclusão de X em XY, inclusão, né? Então a gente tem a sequência exata, né? HK-1 de Y, isso aqui pelo operador de bordo vai em PHK de XY, né? O operador induzido pelo J estrela vai em HK de Y, de X, né? E o I estrela vai no HK de Y, né? E aí a gente continua. Então, isso aí é uma sequência exata. E novamente esse operador de bordo, ele comuta, né, de cobordo, aí no caso, ele comuta com a aplicação induzida por uma aplicação contínua, quer dizer, uma aplicação natural. Então, segundo o terceiro axioma é excisão, né, que também é a mesma coisa, né? Se a gente tem um subconjunto por contido em Y, tal que o barra está contido no interior de Y, né? O Y contido em X, o barra no interior de Y, então a gente tem novamente a inclusão. X menos U, Y menos U, tem inclusão disso em XY, né? Inclusão. Então, a aplicação induzida em cohomologia pela inclusão é o isomorfismo. HK de XY, HK de X menos U, Y menos U, é isomorfismo. Bom, e analogamente, a gente tem aí o axioma, esses dois axiomas são exatamente análogos, quer dizer, os grupos de cohomologia de um ponto são nulos para K maior que zero, e a gente tem aditividade também. Certo? Então, esses são os
os axiomas da cohomologia, e agora a gente quer então agora nós vamos construir uma teoria de cohomologia que satisfaz esses axiomas, que é a cohomologia singular. Então, o que nós vamos construir agora vai ser cohomologia singular. Bom, então aqui nós vamos começando com um grupo de cadeias singulares, né, esse que é de X, o grupo, o módulo, né, o grupo das cadeias singulares. E aí nós definimos, a partir desse grupo, desse módulo, né, um outro módulo que é simplesmente o conjunto dos homomorfismos de SQ de X, né, desse módulo no anel A. Né? Quer dizer, esse é o grupo, o módulo sobre o anel A, né? Do anel A. E então a gente considera o conjunto das aplicações, dos homomorfismos, né, de SQ de X em A. Esse aí é chamado o grupo das cocadeias singulares. Esse é o módulo, né, o grupo das cocadeias singulares. Quer dizer, uma cocadeia que é simplesmente uma aplicação do grupo de cadeias em A que é linear, né? que é um homomorfismo. Ok? Agora, como a gente já tinha visto, né, o grupo das cadeias, ele é um grupo livre, né? Quer dizer, o SQ de X, né? Se a gente quer dizer, o SQ de X, né, é simplesmente a soma de A sigma, né? O ponto de A sigma exatamente o anel, quer dizer, são múltiplos, são as pensando como uma cadeia aqui, quer dizer, o A sigma é igual a A sigma para pertencente a A, né? Que a gente pode pensar como um subconjunto de X, né? E o SQ de X é simplesmente a soma dos A sigmas, né? A soma direta dos A sigma. Quer dizer, são cada cadeia é uma soma de elementos de um número finito de elementos desse tipo, onde A e sigma variam o A no anel e o sigma no
conjunto dos simplexos, que são geradores desse grupo de cadeia, né? E, portanto, o grupo de cocadeias, né, o SQ de X, então, isso aqui é uma soma direta, então o SQ de X, né, é isomorfo ao produto, né, alfa dos A sigma. Okay? Porque o homomorfismo ele fica completamente definido, né, quando a gente associa quando a gente dá a imagem de cada simplexo, né? Por ser um homomorfismo, ele então, cada elemento aqui é de fato um elemento daqui, quer dizer, é um elemento do anel para cada simplexo. Isso imediatamente define um homomorfismo e vice-versa, tá certo? Quer dizer, duas cocadeias, elas são iguais somente se a imagem de cada simplexo elas são iguais. Okay? E a imagem de cada simplexo pode ser qualquer elemento do anel A. Então é o produto. Né? Enquanto aqui é uma soma direta, no caso do dual, né, do espaço de homomorfismo, é o produto do anel A. Bom, então agora para definir os grupos de cohomologia singular, nós precisamos de um operador do operador de Coburn. Esse é o operador que leva SQ de X em PSQ mais 1 de X, que é definido como dual do delta de uma cadeia, né? Uma cadeia aqui tem uma cadeia aqui, então ela tem que tomar valores, ela fica caracterizada pelos valores delas no simplexo de dimensão Q mais 1, né? Então basta definir esse objeto aqui para cada sigma para ter um operador. Então isso aqui é igual, por definição, a C do bordo de sigma, que é uma cadeia aqui assim. Ok? Tá certo? E aí estende por linearidade, né? Nós estamos usando esse fato aqui. Basta definir o valor disso em cada simplexo que a gente tem um operador. Certo? Bom, então esse é o operador de cobordo. E a primeira proposição que a gente tem que mostrar é que isso aí então a proposição é que delta composto com delta igual a zero. Okay? Então isso é um complexo de cocadeias e a demonstração desse fato é muito simples, né? A gente tem que calcular delta composto com delta de uma cadeia C, pega uma cadeia C qualquer, né? E então a gente quer mostrar que isso aqui é zero, né? Porque que esse homomorfismo é zero. Para isso a gente tem que calcular isso aqui, né? Isso é uma cocadeia, né? Se eu aplico tem um C aqui, olha o delta, depois mais o delta, eu tenho uma cadeia de dimensão Q mais 2, né? Então eu tenho que aplicar isso aqui num simplexo sigma, né? E mostrar que para qualquer simplexo que isso aqui vai dar zero. Tá certo? Ora, mas isso aqui, né? Eu estou aplicando
delta é essa cadeia. Então isso aqui, por definição, né, do delta, né, eu tenho que por definição do delta, eu tenho que isso aqui é P delta de C, né, aplicado ao bordo de sigma. Tá ok? Ora, mas isso aqui talvez eu tenha que voltar um pouquinho mais atrás, quer dizer, eu tenho essa definição aqui, que eu aplico a cada simplexo, né? Como o delta é linear, né? O delta deixa eu chamar a cadeia de dimensão Q de CQ. Então esse aqui é de delta coisa, tá certo? E disso aqui eu tenho que delta de CQ, né? Como delta é linear, né? Delta de CQ, isso aqui foi aplicado a uma cadeia de dimensão Q mais 1, se isso vale para cada simplexo, né, e ele é linear, isso aqui igual a CQ, do bordo de CQ mais 1. Bom, isso aqui é uma cadeia, isso aqui é uma cocadeia, né, uma cocadeia de dimensão Q, aplicada a uma cadeia de dimensão Q mais 1, né, ela é igual a isso aqui, simplesmente por ser linear e o operador de bordo é um homomorfismo, né? Quer dizer, se eu substituo o sigma por uma cadeia, né, CQ mais 1, que é uma soma, né, de simplexos, como isso aqui vale para cada simplexo e o operador de bordo também é linear, eu tenho imediatamente essa equação para cadeias, né? Okay? Então, bom, isso aqui é uma cadeia, né? Então eu quero calcular delta C dessa cadeia. Então, por essa observação aqui, isso aqui é igual, né, para cocadeia C, vou chamar de CQ aqui, né? C de delta C, tá? delta sigma, isso aqui é igual a zero. Então essa cocadeia aqui aplicado para qualquer simplexo, ela se anula, porque ela é igual a essa composta e, portanto, eu tenho que ela é identicamente nula. Ok? Bom, então a gente pode definir, né, o grupo de cohomologia, né, aqui de X, como sendo o núcleo de delta Q pela imagem de delta Q menos 1. Esse aqui é o grupo de cohomologia. Bom, se a gente tem uma aplicação contínua, novamente, x e y é uma aplicação contínua, né?
Pô, então ela induz, como a gente viu, uma aplicação, um homomorfismo nos grupos de cadeia, né? PSQ de X, PSQ de Y, o homomorfismo induzido. E, portanto, esse homomorfismo ele tem um transposto, né? Que a gente vai chamar de F sustenido em cima, que é o PSQ de X, o homomorfismo transposto, né? Isto quer dizer, se a gente pega o F estrela de uma cocadeia Q, né? Isso em Y, isso vai dar uma cocadeia aqui, né? Então eu tenho que aplicar isso numa cadeia ou num simplexo, né? Cadeia de dimensão Q, né? Isso aí é igual, por definição, né, como é que é? Para CQ, né, de F sustenido embaixo de... Né? Okay. Que é exatamente a transposta da aplicação, né? Ok? Bom, a observação que a gente tem aqui é que essa aplicação, então proposição, né? Proposição é que a aplicação induzida ela comuta com o operador de bordo, de cobordo. O que implica, né? O que implica que F, que a imagem, né, do kernel o kernel está contido no kernel de delta e F estrela da imagem de delta está contido da imagem de delta e, portanto, induz uma aplicação em cohomologia. Então, tem uma aplicação contínua de X e Y, então a gente tem uma aplicação... Bom, tudo isso vem do fato de que o delta comuta, né? Quer dizer, isso aí vem do fato que F estrela delta é igual a delta... F sustenido D, isso aqui implica, evidentemente, isso aí, que a gente tem uma aplicação
induzido em cohomologia, né? Ok? Bom, então a gente tem uma aplicação induzida em cohomologia e também a gente tem, como antes, que se F é igual a identidade, tá? Isso implica que F estrela é igual a identidade e F composto com G estrela, de aplicação induzida pela composta é a composta das aplicações induzidas. Isso aí segue das propriedades análogas no caso da aplicação induzida de cadeias, né? Bom, em seguida a gente tem os grupos de invariância por homotopia, né, que a gente tem que mostrar. Então, invariância por homotopia. Bom, aqui é inteiramente análogo, né, porque a gente já viu, né, que se a gente tem duas aplicações de x e y homotópicas, né, então a gente viu que existe um homomorfismo que a gente chamou de D, né, do grupo de cadeias de dimensão n de x no grupo de cadeias de dimensão n mais 1 de y, né, usando o operador prisma, né, de tal forma que essa equação aqui seja igual a PF estrela menos G. Então, a construção desse operador foi usando aquele operador prisma e que nós usamos para mostrar a invariância da homotopia, por homotopia da homologia. Bom, então a gente vai usar na cohomologia exatamente o dual desse operador, a transposta desse operador. Então se a gente tem esse operador, né, que está satisfazendo essa coisa, a gente pode olhar para a transposta dele. Então o dt, né, é a transposta desse operador, então vai de Sn mais 1 de y em Sn de x, né? Ok? Que é a transposta, quer dizer, o dt aplicado a uma cadeia Pn mais 1 aqui. Isso aqui eu tenho que aplicar aqui numa cadeia de dimensão n, né? Isso aqui, por definição, é igual, por definição, de operador transposto, né, ao Cn mais 1 de D de Cn. Né? Bom, então se a gente olha para essa equação agora, a gente observa o seguinte, né? Proposição. Nós temos que a gente tem uma equação correspondente ao transposto, né? Pensa o transposto de F menos o transposto de G. Pensa que o transposto
de delta, então por dualidade a gente tem essa equação. Então a gente tem essa equação, então novamente, se a gente tem, se a aplicação é um cociclo, se a cadeia é um cociclo, quer dizer, o delta dela se anula, então, se CQ é um cociclo, isto é, isso é equivalente a dizer que delta de CQ pegou a zero, né? Então isso implica que F de C menos G de C é igual a um cobordo. Tá certo? Ok? Portanto, é um cobordo, portanto, PF estrela igual a G estrela, P homologia. Quer dizer, portanto, eles definem o mesmo elemento na cohomologia. E, portanto, as aplicações induzidas em cohomologia são iguais. Bom, e portanto, a gente tem variância uma invariância o axioma da invariância por homotopia é válido para a cohomologia singular. Bom, então agora a gente quer demonstrar a sequência de Mayer-Vietoris, que a sequência de Mayer-Vietoris é P exata e a excisão também. Bom, então, novamente a gente considera uma família, né, digamos, de dois abertos, o IV x igual a U união V, o IV aberto, digamos, então o IV abertos, bom, então o IV qualquer com os interiores de o IV cobrindo X, né? E como antes a gente considera a sequência exata, né? De uma sequência de exata curtas de cadeias, né? U interseção V. Aqui a gente tem PSR de U mais SR de V. E aqui para a sequência PSR U de X 0. Aquela mesma sequência exata curta que a gente tinha
tinha considerado antes, né? Então essa sequência exata curta, se a gente olha os correspondentes, as correspondentes aplicações as transpostas dessa aplicação, a gente obtém uma sequência exata curta no sentido contrário, né? Quer dizer, a gente tem PSRU de X, que é os homomorfismos nesse grupo de cadeia, que é PSR de U mais SR de V, né? PSR de U interseção V zero. Bom, e aí a gente tem um resultado algébrico, né, inteiramente análogo àquele que a gente tinha em nível de cohomologia, e a prova é exatamente a mesma, né, que uma sequência exata, curta como essa, que induz uma sequência exata longa em cohomologia, né? Quer dizer, então existe então essa sequência aqui, né, a existência dessa sequência implica que existe um homomorfismo, né? Delta, né? Bom, talvez não seja bom chamar de delta aqui, vou chamar de delta de SR de U interseção V em SR mais 1, né? de X, né? De X, né? tal que a gente tem a sequência exata, né? Tal que a sequência HR por de X HR de U mais HR de V, né? de U interseção V, HR mais 1 de X, etc. Exata, né? Ok? E a gente tem também que HR por de X é isomorfo, né, ao grupo de cohomologia de X. Então essa é a sequência de Maia-vetores em cohomologia. Bom, e o que a gente... Analogamente, a gente tem o teorema de excisão. Então, finalmente, o teorema de excisão a gente tem um subespaço U contido em X, né, com fecho de Z contido no interior de Y, e então a gente tem que X menos Z, Y menos Z, a inclusão disso em XY, né, PIN2 isomorfismo. Bem, cohomologia.
Quer dizer, então a prova é inteiramente análoga ao que a gente tinha antes. Bom, então, na próxima aula nós vamos considerar ainda um outro tipo de homologia e cohomologia correspondentes a um submódulo do... Agora nós vamos considerar o X, agora vai ser uma variedade CR, com variedade sem infinito, digamos, de classe sem infinito, e agora nós podemos definir a homologia e cohomologia sem infinito. Considerando os seguintes submódulos, né, que eu vou chamar PSR infinito, né, de X, que é exatamente o conjunto das cocadeias, né, então do lambda I sigma I e π igual a 1 até K, onde os lambda I pertencem ao anel A, e que o sigma I agora são simplexos, aplicações em X sem infinito. Ok? Tá certo? Então observem aí, né, que se a gente toma o bordo, né, o operador de bordo, ele leva o CR infinito de X, né, em que? Isso aqui está contido em CR, CR menos 1 infinito de X, né? Tá certo? Porque quando a gente toma o bordo, o operador de bordo o operador de bordo de cada simplexo aqui, né? Em cada simplexo cada um dos simplexos correspondente à restrição de uma função sem infinito a uma face do simplexo, portanto é sem infinito. Tá certo? Então, porque quando eu digo que isso aqui é sem infinito, significa o quê? Esse simplexo é um subconjunto, né, de um espaço afim, um subconjunto fechado. Sem infinito significa que ele se estende com a vizinhança. Quer dizer, a observação aqui é que sigma de ΔR em X é sem infinito, né? De sigma per restrição, né, são de uma aplicação sem infinito de uma vizinhança aberta, né, de uma vizinhança aberta de sigma. De ΔR. Tá certo? Esse ΔR é um subconjunto do espaço afim. Eu digo que a aplicação em ΔR é sem infinito, ela é a restrição de uma aplicação sem infinito. Então é evidente que se eu pego o bordo de um simplexo sem infinito, ele é uma soma, né, e cada uma uma soma formal, e cada um dos simplexos correspondente a essa soma é a restrição do sigma a uma face, e portanto é sem infinito também. Tá? Então o bordo leva simplexo em cadeia sem infinito, em cadeia sem infinito, e portanto a gente tem que esse R infinito, né, é subcomplexo do grupo de cadeias de X, que são as cadeias onde o sigma e I são apenas contínuos, né? Então a gente tem um subcomplexo e portanto a gente tem um homomorfismo natural que é dado pela inclusão aí, e
portanto, a gente tem uma inclusão, né, de SR infinito de X, PSR de X, isso aqui é a inclusão. E essa inclusão comuta com o operador de bordo, né, e, portanto, ele induz uma aplicação na homologia sem infinito de X na homologia de X. Okay? Tá certo? Quer dizer, a gente tem uma aplicação natural definida pela inclusão de um simplexo no outro, onde a homologia sem infinito novamente o núcleo de delta, né, dividido pela imagem de delta do outro lado. Tá? E o teorema que nós vamos provar na próxima aula. E a gente tem também a mesma coisa, tomando os duais aí, né? Nós temos que temos uma complicação também induzida na homologia sem infinito, né? Então aqui é o contrário, né? De X e da homologia sem infinito de X. E o teorema que nós vamos provar na próxima aula é que isso aí que estrela em aplicação induzida em homologias são isomorfismos. Quer dizer, o teorema Bom, então isso aí nós vamos provar na próxima aula. Eu vou parar por aqui hoje.